É muito bom porque eu realmente estava mutado. Então, vamos voltando. Então, né, nessa partida, né, de Aluren versus Doomsday. Não corta não, editor, deixa aí. E a gente tem o Aluren, que é um deck muito antigo, muito antigo. Nessa versão que a gente tá vendo do Vinícius, ele é menos o camisa 9 que finaliza o jogo e mais um facilitador. Então ele serve principalmente para facilitar jogadas, né? Você tem onisciência aqui e tal, etc. Você tem uma série de plays interessantes. O Wilson tá dando risada, né? Porque ele viu um Aluren e ele falou, beleza, temos um combo com Aluren. Aí o oponente foi lá e mostrou uma onisciência. Daí, o que tá acontecendo? E eles ali, ó, brigando, né, por um Doomsday. É o Prado que gosta muito de jogar de Doomsday, então estamos nessa, né? Lembrando, primeira rodadinha, nós temos 4 rodadas fixas, temos 19 jogadores hoje. Eu me mutei por 6 minutos, mas tudo bem, a vida é feita disso. Acontece. E foi, trocou todos os recursos do mundo e Doomsday. Então, hora de fazer a pilha de Doomsday no Wilson. Né? Dependendo da pilha, ele consegue vencer imediatamente. Normalmente ele vence no turno seguinte. E assim, como o Doomsday resolveu, ele já deve estar desconfiado que a situação tá muito boa para ele. O risco é se o Vinícius combar na volta, mas por entretanto, todavia, não é garantido. Luren na mão do Vinícius. E pelo menos promete ser um jogo rápido. Nisso, o Vinícius deve estar muito feliz, né? Pra quem não sabe, ele é inimigo do começo. Para ele, as rodadas durariam 10 minutos. Nosso semanal, com muito atraso, duraria 1 hora. E o Wilson fazendo, né, a parte que é o grande desafio do Doomsday, né? Que fazer as pilhas. Tem as pilhas mais fáceis, né? Com Taças Oracle ali no final, e aí alguns draws, tal, etc. Tem algumas pilhas que são bem difíceis, parece que o Wilson tá exatamente num caso desse. Tá vendo ali, ó, qual que é a pilha que ele vai definir. A dúvida é se ele comba agora, e aí vai depender do que ele tem na mão, ou se ele comba no próximo turno, que não é muito raro. Daí você vai, compra tudo, sei lá, dá um Toxize, alguma coisa assim, e faz Taças Oracle. É bem fácil fazer isso. E o oponente vira completamente passageiro da agonia. Ó, o Vinícius tem um show Intel na mão. Acho que o Wilson pode estar pensando justamente na questão de, ok, setei o combo. Como é que eu perco esse jogo se eu for combado? Então eu tenho que fazer uma pilha pensando nisso. Nisso, então pensando aqui, ó, como eu falei, ele tem show Intel, ele deu brainstorm. Se ele resolve o Aluren, ele consegue facilitar bastante a vida dele.
Tem a Traxa, bom também. Esse bocejo. Esse bocejo, ele é, olha, criminoso, esse bocejo. E aí, Bola Gamer? Esse bocejo tá na maldade. Good Life Love. Que crueldade esse bocejo. É literalmente mandou um 2 mana LD. Falou, hoje eu te consagro. Se eu fizer um sync role aqui, você faz o quê? E aí o Wilson tá, ferrou. Eu preciso da mana. Ele deve ter uma segunda fonte e tal, mas, pô, ele ficou muito mais lento agora. Ele vai pra Luren, hein? A Luren! Carta de jovem. Ele pode fazer criaturas de custo 3 ou menos sem pagar o custo. E como se elas tivessem flash. Então, por exemplo, o Wilson pode fazer um Taças Oracle. Pensando, o que... Né? Beleza, temos uma Lura em campo. E aí? O que faremos daqui em diante? Vamos pensando bastante. E aí, como é que é? Quais os riscos que eu tenho? Porque assim, né? O Aluren, a questão do Taças Oracle é complicado. Speaker, carta nova. 3 mana 2/4. Quando ele entra, você pode descartar uma carta. Se você fizer isso, você busca uma criatura. E tem uma criatura que o Vinícius busca para combar. Então, esse bicho é periculoso. Estou pensando. Brainstorm em resposta. Interessante. Salvo engano, tem uma Force of Will na pilha. Do que, né, virou outro cemitério. Tá pensando ali se vai responder o Speaker ou não. Speaker esse que é sempre bom lembrar, o Ney acha parecido com o Boninho. Absolutamente em nenhum momento é. Mas, né, acredite no seu potencial. Mas é a fada. Tá, acho que ele vai fazer isso e Toracle, é. Vai tentar ganhar imediatamente. E combou. Então é isso. Né? Combando com a Luren, 1-0 para o Wilson. Magic pode ser um jogo muito interessante, às vezes. Né? Muito interessante. Cara, quando ele fez o Alure, pior que eu fiquei pensando, pô, ele deve estar muito perto de achar esse Toracle, né? Deve estar ali na pilha. E tava mesmo. Tava facinho, facinho, facinho. Bom, falando sobre as listas, né? Falando sobre site. A lista do Vinícius tem entregar a memória,
Pode cortar os triggers de Taças Oracle, além de alguns outros alvos interessantes. Tapete de Flores, Força de Negação, bom também. Jaula de Escavador de Túmulos, Véu do Verão. Lanterna Guia Almas, Perímetro Defensivo, Tempestade Atordoante. Então, esse daí que tá no side do Vinícius, tá? Ele tem até que um side muito bom para ganhar de um combo. A Lura em Reverso, a famosa Lura em Reverso. Já o Wilson, ele tem Battle Goyf, Empurrão Fatal, Caminhante do Vazio Doubt, que então é um kit para você ficar mais agressivo. Você abre tipo Mana, Ritual, Battle Goyf, por exemplo. Força de Negação, Caloteiro Descarado, Longo Adeus e Regente Marturvo, né? Tem como virar o tempo Doomsday, que é bom contra combo. Então, fica na dúvida se ele vai fazer essa transformação ou não, mas a opção existe, a opção tá lá. Podemos dizer, né? Pode chamar o contato pode vir? Pode, mas pode seguir com o combo, né? E aí quando o oponente fizer a Luren, ele só vai. Então ficam todas essas opções. O Wilson tá mexendo de pouquinho em pouquinho no site. Talvez ele esteja escondendo que ele tá transformando muito, talvez ele só não esteja transformando muito mesmo. Tem aquele velho ditado que, né, a gente descobre quando vai ficando mais velho que ele tem muita sabedoria, né? Que é de onde menos se espera, dali é que não vem nada. Então, pode ser isso. Da onde você não espera que o deck do oponente transforme, dali que não transforma mesmo. Tá? Só a vida que segue. Mas viu? Total. Coloca duas cartinhas, aí mexe um pouco, coloca mais duas cartinhas. Aí mexe mais um tanto. Sei lá, vai ou não vai? Lembrando, Vinícius é quem escolhe quem começa agora. Mesmo dando risada, né? Tal, porque, convenhamos, não é comum você estar de Alure em ser combado. Vamos preparar para o nosso G2. Vamos ver como é que ficam os Kips e Mulligans para o nosso G2 do nosso Mirror de Combos ou não. Né, o Prado pode querer mudar um pouquinho esta característica. Pensamento, beleza. Tá em qualquer linha que ele quiser. Pode ser tempo, pode ser combo Doomsday. Então, nessa daí não quer dizer nada. Dá um brainstorm e esconder a mão? Não, véu. Comando crítico de uma mana. Deck mais legais em formatos enfrentando. Decks, né? 2010, assim. E o véu funcionou. Comando crítico de uma mana fez a parte dele. E amo ambos, justo. O pior que o Aluren, quando eu comecei a jogar Legacy, tipo, em 2011, 12, eu achava sensacional o deck. E era um combo que hoje em dia é até bobo, né? Mas eu achava espetacular o deck. Com as arpias lá e tal.
Eu estou resolvendo um ponder bem chato, assim, né? Precisando de bastante detalhe. E é uma carta que normalmente pede muita atenção. Então, zero problemas. Né? Não é como se o pessoal estivesse jogando devagar. O ritmo é muito bom. Dispensando de novo. Só o Hip Miracle. Nossa, eu odiava esse deck tanto, cara. Tanto. Tanto. Tanto, cara. Nossa, como eu odiava Miracles, velho. Como eu gostei quando o Tampo foi banido, velho. Nossa, como eu odiava esse deck. Você mandou um Thoracle embora. E temos Tamil. Realmente estamos no plano tempo, por enquanto. Vocês precisam soltar o Tampo para minha muleta. Que horror, cara. Que horror. Nossa, eu odiava muito esse Miracles, cara. Porque o Nacional que eu joguei foi 2012, né? Aí eu joguei de. Ainda chamava Canadian Pre-Shot, né? O Hug Delver. Cara, que match triste, tá ligado? Então o meu ódio vem dessa época. Isso ali, vendo qual é que é a boa pra setar o jogo, né? Agora tem um clock por assim na mesa. Ainda não tá na sua forma final. Mas é periculosa. Vamos ver se. Né? Normalmente o Vinícius tá fazendo isso, ó. Quando prepara uma das Soul Lands do deck, é pra puxar alguma coisa do combo. Onisciência. Tá bem, então. Agora é tudo de graça. Agora a vida é uma festa. E é isso aí. Ficamos nessa promessa de almoço grátis. Pessoal dando risada. Do Legacy na Monte, normalmente. É uma comunidade muito unida no geral. Legacy é o competitivo mais casual que existe. A comunidade é foda. Esse é o competitivo mais casual, se é uma culpa do semanal, mas a comunidade é muito boa mesmo. É uma coisa que eu realmente gosto. Pessoalmente, gente boa. O Wilson tá encaixando bem, né? O tempo do Doomsday e tal. Só que assim, essa onisciência aí é pra fazer o que quiser. Então tô olhando, tô olhando. Estamos vencendo de 1-0. Pagar essa mana, Vinícius? Ele mesmo percebeu, como assim eu vou pagar pelas coisas? Brainstorm free. Mano, topo, tal. Aquela coisa, tá com a traxa já. E vai, a Traxa. Coisa, se o oponente não foi direto,
Talvez tenha uma chance ali, né? Mandou Force of Will. Vel. Nossa, que Vel doido. É, não, aquele Vel no primeiro turno foi gigantesco demais. Tem Haku, GG. Então é isso, 1-1. O pegado aqui entre os combos. Aquele véu no Capturar Pensamento foi muito gigante. Foi muito bom. Sim, pegaria muito. Não, assim, foi. Não precisava nem de som, né? Não precisa ser um especialista de leitura labial pra entender o que ele tava falando ali. Porque foi doído. Nossa, foi doído. Esse aí foi doído. Agora, Playdraw. Não tô tanto. Assim, não é uma match de Playdraw mesmo. É tipo, vou encaixar minha engine aqui. Tudo bem que o Prado meio que roubou o primeiro game, né? Com aquele Aloren ali. E vamos aí, Keeps e Mulligans para o nosso G3. E capturar pensamento. Agora sem perigo de tomar véu. Mas ó, encontra uma mãozinha gostosinha do Vinícius, viu? Tem Ponder para refazer ali o estrago, tem Force of Will. O que ele tirar, o Ponder vai tentar arrumar. Cara, é um capturar bem difícil esse. E depende muito da mão do Wilson, mas teoricamente. E no. Ah, tá. Esses são os dois que ele não quer ir. Justo, justo. Eu ia falar, pô, no payoff, não sei se eu iria. A Force para interagir depois de forma livre é difícil. Realmente é difícil. Acho que o Ponder eu também não tiraria. É tipo, ou combo ou a peça de interação. Foi pro combo. Ok. Cara, se ele tem Force Pitch, eu também tiraria Force. Só se ele vai puxar o gatilho primeiro e aí o Vinícius vai dar Force. E aí é o Force Pitch dele ganha disso. Mas se ele for responder, ele perde. Lembrando que é um deck tem só land, né? O Vinícius pode combar no próximo turno se ele achar o Show Intel. A Stami vai. Quer ganhar mais tempo, talvez?
Vai lá, sentando, sentando. Alfa ou beta, não consigo ver também. Infelizmente, eu não consigo dar essa informação. Essa waste é boa. Tem outra força na mão do Vinícius. E vai lá, dá-lhe Tamil. É aquela coisa, a gente tá em Campinas, é o paraíso da Wasteland. Os caras jogam de Five Color com Wasteland. E eu nem tô zoando. Falou, pô, cara, você fez Wasteland e é o Fat, que isso, brother? Vai devagar aí. E dá-lhe Ponder. Eles pensando tal. Faz uma surveillance, sabe o que tem ali, deixa e vai mandar embora, um véu. Tem duas forces, o Vinícius. Ele tá setando muito forte, mas, por exemplo, capturar pensamento atrapalha bastante esse game. Pensa bastante que o Wilson. Vai que foi. Então, ele ficou tépide, né? Ó, o Brainstorm agora pra fazer flipar o Vinícius. Cara, pro Vinícius não anular isso, ele tem que estar pronto pra combar na volta. E ele deu Ponder, ele sabe a carta do topo. E ele vai deixar. Ele tem que estar prontinho pra combar. Vai ficar com um bounce ali na mão, tem um Ritual, Prado. Tem um Orc, tem Force of Will. Vai passar. Cara, o Vinícius tem que estar muito perto de combar, velho. Olha o Bowmaster! E resolveu. Cara, o Vinícius tá muito assim, tipo, eu só vou interagir quando for pra eu combar. Um de vida é tudo que eu preciso. A Tamil ainda não tá comprando todas as cartas do mundo. Vamos que vamos. Apesar que a Tamil pode dar menos da capturar pensamento. Então,
Tem esse detalhe. Vai ter que se decidir. Pet. Não sei se ele já pode estar pensando no capturar pensamento, quer esconder alguma coisa. Não, vai estourar mesmo. Dane-se. Enquanto isso, passar alguns resultados para vocês. O Tomezinho ganhou 2-0 do Olho dos Goblins. O Bassi ganhou 2-0 do Cisa. E o PJ ganhou 2-0 do Purga. Então, alguns resultados que a gente já tem. Temos 20 jogadores no total. Aí, pensa num bom Master que tá trigando. Tá cavando muito ali. E passa. Vai tomar 6 na volta, vai quase para um 2 turnos clock. E o Prado tem como dar menos a Tamir e dar um capturar pensamento, que, pô, não parece o pior dos mundos, não. É exatamente ali que ele vai. Pode estar com uma mão toda redundante. Vamos ver qual linha que o Vinícius vai. Lembrando que tem uma Force of Will na mão do Wilson. E deu Force of Will. O Wilson pode brigar. Force of Will também. Lembrando que a vida é mais relevante do Vinícius nesse ponto do jogo. Force of Will de novo. E aí, Wilson? Vai brigar, vai tentar dar um draw pra achar alguma coisa. Falou, beleza, resolveu. Bateu pra 6. Então, próximo turno tem um ataque letal, né? Realmente o Wilson foi para um plano bem mais tempo aqui. Você vai comprar uma carta, você não vai. Pra fetch. E aí, Totobs, bom? Poderia estar melhor? Não sei se eu vou conseguir jogar, cara. Senão eu confirmaria. E eu não quero atrapalhar, eu achei a ideia super legal. E é isso. Foi realmente tá no tempo. Tá no tempo game. Foi pro Battle Golf. Estão vendo os tipos do Battle Golf. O que, convenhamos, não é tão relevante se o Vinícius resolver combar. A Tracha, Tobisco descarta. Então é isso. Vitória Wilson Prado, 2-1. Doomsday. Agora vamos ver. Alô? Alô? Agora sim, valeu. Aí sim, aí sim, aí sim.
O combo do primeiro game, eu confesso que é a primeira vez que eu vi. Ah, cara, eu não lembrava. Combar com a Luren. Eu não lembrava, eu perguntei pra ele, né? Eu e você que pode castar, né? De graça. Aí ele falou, Daí eu falei, cara, eu acho que o Aluren é instant speed. Daí eu peguei na mão e ele lá. Eu falei, cara, é com flash, né? Daí ele falou, com flash. E não era pra eu ter ganhado essa primeira partida. Se ele espera eu fazer as coisas, ele falou que tinha que como me combar em resposta aos triggers da Oracle. Sim. Aí ele falou, do mesmo jeito eu perderia se você tivesse 2 Oracles. Mas eu não tô usando 2 Oracles nessa lista. Aí eu falei, cara, só tinha uma. Daí ele falou, putz, se eu tivesse esperado então eu teria ganho, provavelmente. Eu falei, com certeza. Porque... E ele me deu uma Boseiju ali. E eu falei, caramba, mano, miou eu vou ficar uns 2 turnos pra trás desse cara agora. Aí ele fez o Alura e eu falei, top, agora vai dar. Agora vai dar. Não, na você eu já comentei ali, pô, o cara deu uma sync roll em você. Foi um sync roll, porque eu tinha colocado uma caverna pra combar em cima de Foul, né? Eu ia combar protegido no próximo turno. Que eu ia dar o Brainstorm, comprar as 3, devolver qualquer coisa e comprar com os Cyclers e fazer a Oracle na caverna. Aí eu falei, caramba, fiquei muito pra trás. Aí a hora que eu combei, eu falei pra ele, eu tava com medo de fazer e você ter Foul e Pitch na mão. Daí ele falou, mas eu poderia ter anulado o Dooms. Eu falei, mas você comprou, sei lá, 2 cartas aí nesse meio tempo, vai saber, né? O que tá acontecendo. Daí ele falou, é verdade. Aí agora no jogo 3 ele falou, pô, você subiu os bichos, cara. Aí eu falei, não subi não, mano. Os bichos que eu tinha eram 2 Orc e um Battlegoyf. E ele falou, pô, e os bichos ganhou. Eu falei, teve isso também. Pois é, não. Quando ele deu aquele all-in em cima do Orc, eu falei, cara, ele tem que estar setando muito pra combar. Ele falou que só não combou porque faltou o Show and Tell, né? Que eu tirei no Seize no primeiro turno ali. E o jogo 2, eu acho que teria dado se o primeiro Seize tivesse resolvido também. Mas aí eu tomei Véu e depois eu tomei um outro Véu num counter. E aí eu fiquei muito pra trás já. Aí ficou muito difícil o jogo pra mim no jogo 2. Eu teria como combar, comentei com ele. Falei, cara, eu ia fazer 2 Dark Ritual, um Doomsday e comprar com a Oracle e ganhar. Comprar com a Clu da Tamil e ainda ter as manas pra fazer as outras coisas. Mas eu fui ficando pra trás e nada resolvia. Eu falei, caramba, mano, os 2 Véu me quebrou muito naquela partida. Sim. Não, o primeiro foi muito bom. Foi. Foi só muito Não, bom. foi legal. Foi só muito bom. E no segundo jogo, inclusive, tem, né? Assim, a gente não precisava de áudio. Uma hora que você deu uma xingada ali que foi muito boa também. Cara, e teve uma hora, eu não sei que horas que foi. Eu dei uma Wasteland nele. Aí eu comprei com a Clu. Falei, caramba, achei o terreno azul, mano. Puta merda, achei o terreno azul. Aí eu fiz o land. Daí ele falou assim, pô, mano, mas tá até gravando aí, cara. Você tá aí querendo colocar 2 terrenos. Falei, caramba, mano. Putz, esqueci completamente, cara. Daí ele falou, não, relaxa. Ele falou, falei, foi a emoção de achar o terreno azul, mano. Que eu tava precisando muito de um terreno azul. Não, você até apontou pra ele e falou, pô, você tá com um só. Sim. Eu vi pro meu terceiro aqui. E eu vi o Perninha tá comentando aí, cara. Tem 3 Wasteland, mano. Tem. Onde é que tem Wasteland? Eu vim com uma lista mais. Tirei um pouco dos bichos que eu gosto de usar bastante. E tô vindo com umas techs mais diferentes aí. Pra não deixar pros caras entenderem que São Paulo não é Hollywood, né? Vai fazer terreno do aqui não, mano. Vai tomar o Wasteland pra ficar esperto. É tipo isso, tem que punir os caras, que é uma marca registrada do Legacy da Monte, né? Exatamente, aqui você tem que vir com land básica, cara. Tem que vir. Sim. Tem muito safado com Blood Moon, muito safado com Wasteland, tem bastante. Tem, não. Um tempo eu tava fazendo stream, peguei o cara de Five Color, ele me deu um Wasteland, eu falei, esse cara joga na Monte. Joga, Com certeza. Eu não tô, viu o Perney perguntando, eu não tô usando nem Jace nem Kaito, mano. Tanto que eu falei pro Vini ainda, eu falei, cara, eu dei um Seize. Ih, saiu a segunda rodada, hein? Só vou. Já saiu? Acabou de sair. Mas só falando nessa parte. Rapidinho. Eu fui dar um Seize no Vini, aí eu falei, cara, fica com esse consign aí que essa carta é ruim contra mim agora. E eu só tendo como ganhar de fazer na hora, tá ligado? Que eu não tinha outras estratégias. Mas é isso, valeu, Rudá. Valeu. Vamos ver se rola a premiação hoje. Valeu. Demorou, boa sorte aí. Valeu. Falou.